algumas discussões mais apropriadas à nossa vivência, à nossa realidade aqui, tá? Bom, a primeira coisa aí é entender o que a geografia estuda, né? E por que estudar geografia é importante, tá? Bom, conseguem ver a tela aí? Consegue, né? Sim. Então, Consegue. beleza. Eu tenho aqui um esqueminha que mostra o que a gente chama de teoria geral do sistema. Então, só para a gente pensar o seguinte, né? A Terra, né, o planeta Terra, o que a gente vive hoje, no espaço em que a gente vive, ele é resultado da combinação de diversos elementos. Tá? Então, a Terra, propriamente dita, que é a parte onde a gente tem o que a gente chama de biosfera. Deixa eu usar outra ferramenta aí, que minha letra vai ficar horrível aqui. Então, vamos lá. A biosfera terrestre é onde se estabelece a vida, né? Então, os seres vivos vivem nessa camada da Terra, né? Só que para ela existir, galera, a gente tem que pensar que é necessária a interação de três elementos essenciais aqui, ou de três camadas essenciais. O primeiro é a atmosfera terrestre, o segundo é a hidrosfera, e o terceiro é a litosfera terrestre. Como é que funciona isso, né? Só para a gente pensar. A interação entre a atmosfera, que é ali onde a gente tem, por exemplo, o clima, a meteorologia, né? Onde a gente tem os ventos, a chuva, a temperatura, etc., né? Depois nós temos aqui a hidrosfera, que é onde tem a água, né? E essa água, ela está presente em vários contextos, né? Então você tem os rios, os mares, os oceanos, né? A água na atmosfera terrestre em forma de estado gasoso, etc., né? E por fim nós temos aqui a litosfera, que é a parte sólida da Terra. Ou seja, é onde a gente tem os solos, né? A geologia, o relevo, etc. Então, repare uma coisa, galera, a combinação dessas três camadas, né, vão formar ou vão constituir a biosfera terrestre. Então, só lembrar, quando eu falo em biosfera, eu estou falando da parte onde ocorre a vida no planeta. Ressalva-se que a vida no planeta ela ocorre das mais variadas formas possíveis, né? Então, você tem espécies de animais e plantas que vivem no deserto, outras que vivem em áreas congeladas, outras que vivem em áreas tropicais, entre outros. De forma que nós temos a formação de diversas paisagens no planeta, né? Então, você tem os lugares lá como as florestas tropicais, como é o caso da Amazônia. É um tipo de paisagem, né? Você tem os desertos, né? Você tem as áreas de clima de frio, né? Então, o Ártico, ou a Antártica, etc. Então, cada região dessa é considerada um tipo de paisagem, e essa paisagem ela resulta da interação de quê? Atmosfera, hidrosfera,
Litosfera. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, dentro da questão da temperatura, né? Por que a temperatura tem lugar que é quente, tem lugar que é frio, né? Tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos. Galera, isso tem a ver com a interação dessas três instâncias, mas tem uma questão importante que eu acho que a gente quase sempre não para pensar, que é o seguinte, é a forma como a energia da Terra se transita, né, sobre o planeta Terra. Né? E essa energia, de onde que ela vem? A maior parte da energia que tem na Terra, do Sol. Então, a forma como o Sol emana essa energia para a Terra e a forma como essa energia se distribui ao longo do planeta vai ajudar a gente a entender na formação de diferentes ambientes, diferentes ecossistemas, né? Se você parar para pensar, por exemplo, até a forma como os seres vivos se distribuem nesse emaranhado de paisagens tem a ver com a questão da como a forma da energia está presente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nas florestas tropicais, como a Amazônia, a Floresta Atlântica, tem muito réptil, né? Anfíbio, sapo, rã, perereca, esses tipos de animais, né? E esses animais, eles têm uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, eles têm sangue frio, né? Então, por que eles têm esse sistema circulatório, né? Esse sistema, o termo é outro, né? Sanguíneo é hematológico, né? Adaptado a isso. Porque se eles aquecessem muito, né, eles iam praticamente cozinhar. Então, tem lugares aí que chega a ter 30, 35 graus de temperatura. Se o cara ficasse mais quente, ele ia cozinhar. Então, a natureza foi tão sábia que fez com que esse cara, ao longo da vida, ao longo dos tempos, né, eles fossem evoluindo, adaptando, né, e criando um sistema adaptado a esse contexto. Agora, se você viaja lá para o Polo Norte, né, você vai lá procurar o Papai Noel e encontra aquele urso polar de quase 1 tonelada, o cara tem sangue quente, né? Agora, imagina se esse cara tem sangue frio, igual uma rã lá da floresta amazônica. O que ia acontecer com ele num clima de menos 30, menos 40 graus? Ele ia virar um picolé, né? Entendeu? Faz sentido essa condição? Então, assim, a forma como a vida se distribui no planeta é diretamente ligada à forma como aquele ambiente se formou. Então, quando eu falo assim, ó, o deserto do Kalahari na África, foi sempre deserto? Não, mas é um dos desertos mais jovens do planeta, né? A gente sabe que ele formou por uma série de fatores, não vou entrar aqui, mas as plantas, os animais que sobreviveram a ele, demoraram um tempo para se adaptar e aprender a conviver naquele ambiente. Agora, olha só que coisa interessante, né? Eu estou falando que os animais, geralmente as plantas, se adaptaram e aprendem a conviver naquela realidade. E o homem? O homem também passa por esse processo? Ou ele muda a forma como ele intervém nessa dinâmica aí? O que vocês acham? Os animais eu tenho uma lógica, agora o homem eu não consigo ver, não, pai. Né? Na minha opinião, né? Sim. Porque o homem tem uma questão diferente dos animais, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade de construir conhecimento, de acumular saber e, consequentemente, criar técnicas que permitam ele a mudar o ambiente. Então, diferente da forma como os animais vivem, o homem ele aprimora, ele desenvolve técnicas que permitem ele a conviver ou viver nesses ambientes. Tem pessoas que moram no deserto? Tem, mas eles vivem lá a partir de um conjunto de técnicas, de conhecimentos que eles começaram a desenvolver e foram aprimorando com o passar do tempo. Tem gente que vive lá no Ártico, igual os esquimós, por exemplo, sim, mas eles aprenderam a conviver e adaptar naquele ambiente, né? Então, o homem ele usa a técnica para isso. O que é uma técnica analógica aí para a gente ver, né? A técnica é quando você desenvolve um conhecimento, é quando você desenvolve uma capacidade
de realizar trabalho, de produzir algo, né? Então, o homem ele tem a capacidade intelectual diferente dos animais que permite ele desenvolver técnica. O que é interessante é que alguns animais criam coisas que o homem depois adapta para a realidade, né? Então, hoje nós temos construções que são baseadas no conhecimento dos animais, obras, né, arquitetônicas que foram copiadas a partir dos animais. Pra você ter ideia, tem um shopping acho que na Tanzânia, não lembro agora, que ele foi feito baseado no que o cupim, né? O cupim, ele é aquela caixa de terra ali, né? Que você olha, vê aquela coisa assim, que é uma coisa tão grotesca, né? Mas aquilo ali tem um sistema de circulação de ar, de refrigeração, que é muito eficiente. Então, ele diminui o peso da energia solar sobre aquele lugar, melhorando o conforto térmico. Então, o homem descobriu isso e construiu prédios, construções baseadas nisso, né? E aí vem essa questão do lado aqui, né, que é a noosfera, que é a camada onde o homem vive. A noosfera seria a parte social da biosfera, né? E aí ela se condiciona a partir da interação, de que o homem vai estabelecer o seu processo de ocupação, de produção, e, consequentemente, a criação do espaço geográfico a partir da interação de elementos naturais, o clima, o solo, a hidrografia, a geologia, o relevo, a vegetação, e a partir da interação desses elementos, ele vai agregar os elementos humanos, coisas que nós desenvolvemos, coisas que são características das sociedades. Por exemplo, a economia, a cultura, a política, a história, entre outros, né? Agora, repare, a nossa economia hoje, ela não é só genuinamente social. Ela depende do clima, ela depende do solo, ela depende da hidrografia, do relevo, da geologia e até mesmo da vegetação. Concorda? Então, a gente está numa indústria aqui na Uzi Minas, por exemplo, ela depende do minério que vem da parte geológica, né? Você está lá numa fazenda de soja lá no Mato Grosso, ela depende de um clima, ela depende do solo, ela depende da hidrografia, né? E aí o que acontece, né? Na medida em que nós vamos criando essas formas de produzir, a gente também acumula conhecimento e desenvolve o que a gente chama de cultura. Cultura, na sociologia, a gente entende como aquele que detém saber. O que é um cara culto? Aquele que sabe alguma coisa, tá? Então, todos nós somos seres sociais, cultos, revestidos de conhecimentos e saberes, né? A questão política ela é um pouquinho mais complexa, porque a nossa formação política ela é muito conturbada, né? Então, não vou entrar nesse detalhe. Agora, uma coisa que é importante é que toda ação humana, ou toda construção humana, vamos pegar, por exemplo, uma cidade, né? Uma cidade, ela resulta de tudo isso aqui, né? E com um aspecto importante, que ela é uma entidade revestida de tempo histórico, né? Então, a cidade começou há 10, 15, 100, 500, 1000 anos, ela tem a sua história. E essa mesma cidade, ao mesmo tempo que ela é história, ela também se constitui um espaço geográfico, porque ela foi construída pelo homem. Então, o homem, dotado de conhecimento, saber, bem como apropriando dos elementos naturais, dinamizando a economia, criando hábitos, comportamentos, vai formar um espaço geográfico que é resultado das suas ações sobre o ambiente, tá? Então, aqui a gente tem essa leitura aqui, tá? Alguma questão, gente?
Posso avançar? Beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como é que essas relações se constroem, né? Então, nessa primeira imagem em cima aqui, seria uma reconstituição da região onde é Nova York, antes da formação das cidades, né? Então, você vê que era uma área cheia de vegetação, floresta, talvez alguns povos indígenas, né? E aqui, num segundo momento, é a paisagem urbana, né? A paisagem humana construída pelo homem, né? Que é essa metrópole global aqui, né? Então, como é que ela foi constituída, né? Da forma como o relevo, o clima, os aspectos naturais convergiram para a produção das atividades humanas. Então, isso aqui, no final das contas, é o que a gente chama de espaço geográfico, tá certo? É um espaço geográfico, tá? Por quê? Ela é um conjunto de objetos. O que seriam esses objetos, galera? As pontes, os prédios, as indústrias, as lojas, né? Mais as ações. E o que seriam essas ações? O comércio, a economia em geral, né? A produção do homem, né? Aqui a gente está endossando a questão econômica. Então, por exemplo, por que se constrói uma ponte? É para facilitar ou para dificultar o trabalho do homem? Para que se construir uma ferrovia? Para facilitar ou atrapalhar o trabalho do homem? Então, esses elementos que a gente entende como essenciais ao trabalho, né? Ou seja, a economia em geral, a gente chama de objetos. Esses objetos, eles têm que ter algo que faça com que eles sejam pensados, construídos e utilizados. Estão entendendo o raciocínio aqui, galera? O Maternal 2, estão entendendo o raciocínio? Sim. Então tá bom. Então, olha só. Quando a gente constrói uma ponte, né? Vamos pensar, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma ponte famosa aqui no Brasil. Sei lá. Tem aquela ponte estaiada lá em São Paulo, lá, né? Por que os caras construíram aquela ponte? Para poder ligar um lado do rio ao outro. Agora, imagina se não tivesse a ponte. Imagina que se você tivesse que transportar 10 toneladas de alimento para abastecer o outro lado da ponte, o outro lado do rio, né? Ia ser mais complicado atravessar em barco, atravessar na mão, arrastando um balsa, essas coisas. Então, você faz a ponte com a ideia de melhorar o fluxo dessas mercadorias, para melhorar o fluxo de informações também, né? Então, é isso que a gente entende como as ações que vão condicionar esses objetos, tá? Vamos pensar na nossa região, essa ferrovia aqui é um objeto. Agora, esse objeto foi criado pelo homem por quê? Porque tem uma ação por detrás daquilo. E essa ação está ligada à questão da indústria, está ligada à questão da economia, né? E por aí vai. Tá? Então, daí que vem um raciocínio aí. Aí, isso agora já faz com que vocês possam pensar no seguinte: o que é o espaço geográfico, né? Então, a gente estuda o espaço geográfico a partir da perspectiva de que ele é um conjunto. Eu vou
vou marcar aqui os pontos mais importantes aqui, que é o seguinte, ele é um conjunto, ó, indissociável, solidário, contraditório, né, de sistemas de objetos e ações, que são considerados isoladamente, né, que não considerados isoladamente, num quadro único, no qual a história se dá. Então, olha o exemplo do lado. Olha só essa imagem, como é que ela muda, né? Você tinha aqui essa parte, essa paisagem bonita, sem a intervenção humana, aí depois aparece uma ferrovia, depois uma estrada, o poste com energia elétrica, telefone, aí você tinha uma casa, agora já aparece outra, vai aumentando, até chegar nessa confusão aqui da última coisa. Então você tem aqui os objetos, né? E ao mesmo tempo você tem que lembrar que tem ações que levaram a isso. O crescimento econômico, o desenvolvimento industrial, né? Se é uma área agrícola, o aumento das atividades agrícolas, como é o caso do Centro-Oeste brasileiro. Então é isso que a gente tem como um espaço geográfico, tá certo, gente? Então, isso aqui é importante lembrar. Agora, como é que a gente chega nisso? Com o crescimento ou com o desenvolvimento das técnicas. As técnicas é imprescindíveis para entender o que acontece com o espaço geográfico, né? Então, elas são informações, conhecimentos, habilidades, tudo aquilo que o homem pode utilizar de forma intencional para o desenvolvimento de algum trabalho, de algum produto, de alguma finalidade. Por exemplo, o cultivo do milho. Quando ele começou a ser criado, que nem era milho, era chamado de teocintro, ele tinha uma técnica que era usada para cultivar ele. Os índios foram aprimorando. Depois, com o advento da industrialização, o aumento da demanda de matéria-prima, a gente teve que melhorar a produção de milho, teve que aumentar a produção. Então, como é que a gente fez isso? Aplicou máquina, aplicou agrotóxico, aplicou fertilizantes, aplicou transgênico, que agora é biotecnologia, né? Agora a gente está usando controle biológico de praga, e por aí vai. Então, como os índios cultivavam milho, era um jeito. Como a indústria cultiva o milho, é outro jeito. Então, o que mudou, na verdade? O conjunto de técnicas aplicadas a isso, né? E aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, que tem um elemento importante hoje, que é isso aqui, ó. Money, dinheiro, o Fufa, faz-me rico, La Plata. O homem trabalha em cima desse objetivo aqui, tá? Então, para você gerar isso numa determinada perspectiva, você tem que pensar cientificamente, você tem que aplicar a inovação. Isso vai aumentar a capacidade de produção. Então, por exemplo, produzir automóveis. Quando começou a produzir automóveis lá na fábrica da Ford há 100, 150 anos atrás, era de um jeito. Depois o cara desenvolveu a linha de montagem. Hoje tem até robô fazendo isso. Mudou as técnicas. Por quê? Porque do jeito que era antes, não ia dar condição de acumular o tanto de dinheiro que a gente precisa hoje. Né? Então, daí que vem essa questão. Então, essas técnicas vão evoluindo, né, com o tempo. A gente está vendo um exemplo aqui, que é isso que acontece. E uma coisa que vai acontecer naturalmente é o quê? A gente vai sair de um meio natural, né, de uma situação que a gente depende da floresta, depende da natureza diretamente. Depois a gente vai começar a mudar a natureza, apropriar ela, até chegar num contexto em que o conhecimento é mais importante do que propriamente a matéria-prima, o território. Então, hoje, países desenvolvidos não estão mais preocupados em ter minério, água, essas coisas. Eles sabem que, se usar o conhecimento científico, eles vão conseguir suprir essas carências naturais. Houve um tempo que não, que era necessário ter mais terra, mais água, mais madeira, para melhorar a economia. Hoje, isso nem tanto é importante, tá? Como é que a gente vive isso hoje? Olha esse exemplo aqui. O mundo, entre 1500 e 1840, a velocidade média era 16 km por hora. O
que fazia 16 km por hora? Um cavalo puxando uma carruagem. Então, para você fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, você gastava 16. Vamos fazer a conta aqui. Eu sou péssimo em matemática, mas... Vamos lá, peraí. Então você gastava... Quantas horas? Vai dar uma conta meio maluca aqui. 62 horas. Dava um tempo grande pra caramba, né? Mas aí, olha só. Eu não conseguia fazer o raciocínio da conta, não, tá, gente? É sério, tô cansado. Tá. Agora, hoje, a gente tem aviões que voam entre 800 a 1.000 km por hora. Então, por exemplo, um trecho que aqui gastaria dias de uma carruagem, agora a gente faz em 1 hora. E aí, qual que é a leitura que a gente faz aqui? O mundo ele ficou menor? Não. Mas a velocidade que a gente aumentou, né? Ela vai dar para a gente a ideia de que o mundo está diminuindo, tá? Porque hoje o avião faz uma viagem em muito menos tempo do que uma carroça, que um carro, né? Então isso cria para a gente um cenário, né, diferente. Por exemplo, a gente acompanha as informações em tempo real, né? Então você liga a televisão, tá vendo um jogo lá acontecendo na Europa, na China, um homem-bomba estoura um trem lá na França, você consegue saber em tempo real, né? O presidente dos Estados Unidos vai fazer um pronunciamento, você vê ele em tempo real. Então isso aumenta a velocidade. Agora, por que aumenta essa velocidade? Por que a gente aumentou a velocidade do avião, dos carros, a internet é mais rápida, para poder acumular capital? Dentro da geografia tem alguns conceitos importantes. Lugar. Tem alguém com áudio aberto aí que está meio ruim aqui. Deixa eu ver quem que é. Aparecida? Oi. Tá com áudio aí, dá uma fechadinha, só um momentinho aí para não... Desculpa. Tem problema. Aí se quiser fazer uma pergunta, é só falar aí. Abre o áudio e pergunta. Vamos lá. Então, ó, o lugar é um espaço onde a gente vive as nossas relações afetivas, cotidianas e tal. Você sai de casa, vai para o trabalho, né? Seu filho vai para a escola, volta, brinca na rua. Então, aquilo é o lugar. Então, ali você estabelece ali algum laço emotivo, afetivo, né? Alguma lembrança que te causa ali uma certa nostalgia, um certo saudosismo, né? Então, isso é o lugar, é um conceito importante. Então, às vezes pode aparecer lá um poema do Patativa do Assaré, um poeta nordestino, falando do sertão, falando da seca, falando da realidade dele lá, e ele fala no final, olha, eu nunca trocaria isso aqui por lugar nenhum. Então, isso é uma concepção de lugar, tá? Né? A paisagem, ela muda também. Você vê que aqui nós temos o mesmo lugar em momentos diferentes, aqui em 75 e aqui nos dias atuais, né? Na verdade, já está até diferente. O que mudou aqui? A paisagem, tem mais prédio, tem mais dinheiro circulando, para quem conhece os Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, né? Tem muito petróleo, então tem muito dinheiro, então eles fizeram verdadeiras obras faraônicas lá, né? Olha como é que o tempo também ajuda a gente a mudar a paisagem, né? Então, Tóquio, em 1945, olha só como é que era, e olha como é que é hoje, né? Uma das cidades mais povoadas do planeta, né? Outro conceito que a gente sempre fala aqui é o de região. O que é uma região? Região é um espaço que você vai delimitar ali elementos que são diferentes, que são únicos, tem características singulares. Por exemplo, uma região urbana, você vai entender que é uma região composta por cidades. Uma região rural, uma região onde tem Mata Atlântica, uma região onde tem Caatinga,
uma região de hinduísta, uma região de muçulmano. Então, você tem um elemento que vai diferenciar aquele espaço dos demais. Esse exemplo aqui é um que a gente estuda em geografia agrária, que é o chamado Mato Piba, né? Isso aqui é uma região? Mas, professor, mas foi composta pelo Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia? Criatura. Quer dizer que esses estados, eles têm características que vão diferenciar dos demais. Neste caso aqui, a gente entende que isso aqui é uma nova fronteira agrícola. Então, essa região aqui, ela é famosa hoje porque ela tem o avanço do que a gente chama de agronegócio. Então, hoje, soja, milho, está avançando nessa região. Na verdade, a gente já tem até uma outra denominação, uma outra área, que é o Selba, né? Aí já entra aqui, ó, Alagoas e Sergipe e Alagoas. Então, pega Bahia, Sergipe e Alagoas, que é uma outra região. Está mais ou menos aqui, né? Então, como é que o que você usou para classificar essa região? O fato de ser uma fronteira agrícola, de ser uma área de expansão da soja, do milho, entre outros. Então, ela se diferencia das demais, tá certo? O território, né? O território, quando fala território, galera, uma palavra que sempre tem que vir à mente. Poder. 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 Tá? Porque o território é um espaço onde você tem uma ideia de poder. É estabelecida uma relação de poder, de controle. Por exemplo, aqui nós estamos falando de Israel e Palestina. Bom, esse estudo aqui era Palestina, antes de 46. 47 é criado o Estado da Palestina e Israel. Aí depois você tem guerras. Na medida que você vai tendo as guerras entre Israel e os povos árabes, Israel vai ganhando e ele vai aumentando as suas áreas. Então, você vê que a área aqui de Israel em 47 é uma, em 48, 67 é outra, e atualmente é outra, né? Então, se estabelece o que aqui? A relação de poder. Então, muitas vezes está relacionado com conflitos. Agora, aqui é uma escala. Eu poderia usar isso, por exemplo, na favela do Rio de Janeiro, onde você tem lá o controle de policiais, aquelas unidades de pacificação que tinha alguns anos atrás, né? A PM do Rio subia o morro, expulsava os traficantes e botava lá um posto de polícia e ficava fazendo campanha lá de vigília e tal, né? Então, isso é uma forma de territorialização. Antes era mandado por traficantes, depois a polícia, e agora é mandado por milícia, né? Se bem que as milícias agora chegaram até em Brasília, né? Mas, enfim, é uma forma de apropriação do território, do espaço, do poder. É uma escala, tá a perceber? Outro exemplo, você está na praça aqui em Patinga, ali no centro, né? De manhã, quem conhece lá, durante o dia, fica cheio de vendedor ambulante, as barraquinhas e tal, né? À noite, depois de 7, 8 horas, você vai lá, não tem mais vendedor, mas em compensação tem travesti, tem prostituta, né? Então, você tem uma nova territorialidade, né? Então, essas questões de poder, ela é interessante, né? Porque quando a gente analisa um Estado-nação, é uma configuração, mas eu posso olhar isso dentro da cidade, por exemplo, vou relacionar, por exemplo, a um MST, quando ocupam uma propriedade e viram um assentamento, ou o movimento do sem-teto dentro da cidade, né? Até mesmo dentro de casa, quando você perde o controle remoto da televisão, é uma forma de discutir poder, né? Você quer ver o jogo do Galo, mas você é obrigado a ver a novela das 8. É péssimo quando isso acontece, mas é uma realidade, né? Então, o poder aqui, ele vem atribuído a uma ideia de soberania, tá? Então, por exemplo, no Brasil, uma empresa americana pode entrar lá na Amazônia e explorar minério de qualquer maneira? Não. O exército da França pode invadir o Rio Grande do Sul e colocar uma base militar? Não, porque está ferindo soberania nacional, né? O que tem a ver com o território. Por exemplo, a gente escuta falar da Venezuela, né, que está vivendo uma crise humanitária, problemas de desabastecimento e tal.
Mas por que nenhum país invade lá para resolver aquilo? Porque está respeitando ainda o Estado Nacional venezuelano e está respeitando o território, o seu território e a sua soberania nacional, tá certo? Houve tempos que isso não era muito respeitado, né? Mas hoje a gente vive uma outra realidade, tá? Certo, galera? E a paisagem é isso que a gente vê, uma paisagem urbana, feita pelo homem, resultado de objetos, de ações, né? E também pode ter aquelas paisagens que não foram tocadas ou interferidas ou sofreram ações pelo homem, tá? Aí a gente tem uma ideia de escala. Como é que eu estudo isso na prática, né? Eu tenho uma escala local, você vê que eu coloquei ele maior. Por quê? É como se você pegasse dentro do Brasil, dentro do mundo, dentro do Brasil, dentro de Minas Gerais, dentro de Pingo d'Água, a rua onde você mora. Até mesmo a cidade aí. É uma escala local, tá certo? O que você fez na prática? Você deu um recorte e, ao mesmo tempo, você aumentou a sua capacidade de detalhamento. Então, se você pegar um mapa da sua rua, ele vai ter muito mais detalhe do que o mapa do mundo, que vê o mundo todo. Na verdade, no mapa mundo, você não vai ver nem o Vale do Aço, nem Minas Gerais direito, né? Então, essa é a questão. Então, na medida em que tu vai aumentando a sua escala, você vai perdendo detalhe. Aí que vem a confusão da cartografia, né? Escala, galera, para cartografia é quantas vezes uma realidade foi reduzida para caber num mapa, caber numa representação. Geralmente, quando eu tenho uma escala, por exemplo, igual essa aqui, 1 para 100 mil, ela é menor do que uma escala de 1 para 1. O que é uma escala de 1 para 1? Eu vou fazer uma escala, uma estátua minha, eu tenho 1,70, então eu vou fazer uma estátua de 1,70, 1 para 1. Agora, se eu for fazer uma escala de 1 para 100 mil, quer dizer o seguinte, eu vou ter que me reduzir 100 mil vezes. Então, eu vou fazer um bonequinho bem pequeno e representar. Tá entendendo? Agora, se você está pegando uma célula e quer ver ela no microscópio, você vai ter que ampliar ela. Então, você vai ampliar ela 500 vezes, 1000 vezes, e assim por diante. Então, já muda um pouquinho. Então, essa é a perspectiva da escala. Aqui nós temos dois tipos de escala. A escala numérica, que é essa 1 para 50 mil, tá certo? O que quer dizer isso, galera? Vamos fazer um desenho para representar isso. Eu tenho uma casa, tá? Ela tem 3 metros de altura, do chão até a laje, né? E aí eu preciso fazer um desenho, um projeto dessa casa num papel A4. Você vai fazer 3 metros de papel A4 para representar a casa? Não. O que você vai ter que fazer primeiro? Você vai reduzir, não é isso? Então, para você reduzir isso, você vai ter que usar um conceito de escala. Então, o que acontece? Você vai pegar uma folha de papel A4 e vai desenhar a casa nesse mapa, nessa folha. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que essa casa aqui, o desenho dessa casa no papel tem 30 centímetros, tá? E o tamanho real tem 3 metros. O que você vai entender? Que essa casa está reduzida. Então, a gente calcula aqui a escala. É só você pegar 3 metros, que é igual a... Quantos centímetros, gente? 300 centímetros, né? Sim. Ó, o pessoal é bom de matemática. Agora eu fiquei tranquila. Então, tá bem. Então, é igual a 300 centímetros. Você pode dividir 300 por 30 agora, né? Você não pode dividir 30 por 30 centímetros por 3 metros, vai dar problema, né? E aí você vai saber qual que vai ser a escala. Então, vai ser uma escala de 1 para 10, não é isso? 10 vezes 30, 300, não é? Eu estou enganado. Gente, eu preciso de vocês aí para me ajudar nisso. Minha área é humanas, eu detesto matemática.
Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou um cara completo, tá vendo? Até matemática eu dou conta. Olha só. Então aqui a gente usa a escala dessa maneira. Simples assim. Entendeu? É simples, é fácil. Tem coisa pior nessa vida, né? Ó, aqui tem um outro tipo de escala, a escala gráfica. Essa escala ela é mais fácil de usar, por quê? Você pega essa quadrícula aqui, ó, e coloca em cima do mapa. Então, aonde você tem esse intervalo aqui, você já sabe, ó, que é 1 centímetro. Então, vale, por exemplo, se aqui tiver em metro, então você vai saber que esse pedaço no mapa tem 50 metros, se for quilômetro, 50 quilômetros, e assim por diante, tá? Então, aqui é um exemplo de escala gráfica. E, essa escala ela pode ser em metro, como pode ser também em quilômetro, tá, gente? Aqui tem metro. Mas quando for em quilômetro, ela vai aparecer lá, em quilômetro também. Tá? Entendi. Então, não é uma regra, ela tem que vir só em centímetros, só em metro. Não. O que ela precisa é ser informada em qual unidade que está. Que aí facilita para você fazer essa conta que eu fiz aqui. A fórmula para fazer essa conta é essa aqui, ó. Vamos anotar. O Dzão é a distância real. Distância real. Isso aqui é bom anotar, tá? Então, isso aqui é aquela área que é dada no terreno. Então, pode ser a distância de Timóteo a pingo d'água é tantos quilômetros. Então, vai ser dado com essa nomenclatura, distância real, e vai ser o Dzão, tá? O Dzinho aqui, ele é a distância no mapa. Então, por exemplo, você pegou o mapa do Vale do Aço, e aí colocou lá a distância entre Patinga e Pingo d'Água e mediu, ó, deu 30 centímetros. Então, é a distância gráfica, que é a distância no mapa, tá? Então, aqui é aquela distância que está no mapa, tá? E, por fim, a gente tem a escala. Então, você fazendo uma regra de 3, você acha qualquer coisa aqui, que é a escala. Não. Escala, tá? Então, para você fazer, aí eu vou facilitar aqui, ó. Então, se eu quero achar a distância real, é o quê? O Dzinho vezes a escala. Se eu quero achar o Dzinho, que é a distância gráfica, é o Dzinho igual o Dzão dividido pelo E, que é pela escala. Se eu quero achar a escala, é Dzão dividido pelo Dzinho. Tá? Que é a distância real dividida pela distância gráfica. É regra isso aí. Qualquer coisa que vocês forem fazer, você, tendo os dados, você consegue achar aí. Tomara. Não, é fácil achar. Certo? Certo. Mais ou menos. Calma, calma, que a gente vai simplificar isso aí da melhor maneira possível, certo? Vou mandar um esqueminha para vocês aqui. Bom, aí a gente tem os mapas aí para a gente ver, né? Então, quando a gente pega um mapa, o que a gente precisa ver, né? A gente precisa ver alguns detalhes, o título, a legenda, né? Que aí você consegue ter a leitura da informação. Esse mapa é de densidade demográfica. Então, automaticamente, você já vê, opa, onde está mais escuro aqui tem mais gente, onde está mais claro tem menos gente, né? Você tem a escala, que é muito legal aqui, né? Mas tem a escala. Está faltando aqui também uma questão importante, que é a rosa dos ventos, que é o seguinte: como é que eu vou saber onde é norte, onde é leste, onde é oeste, se eu não tenho uma rosa dos ventos? Então, geralmente, no mapa, ele aparece essa rosa dos ventos, tá? E aí, vocês sabem que a rosa dos ventos funciona assim. Você tem os pontos cardeais, né? Vou desenhar aqui. Então, você tem aqui, ó, leste,
o norte, o oeste e aqui embaixo o sul. Isso tem relação com o quê? Com o Sol. Então, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, tá certo? Então, até 12 horas, por exemplo, você está na rua, olhou o Sol, antes de 12 horas, aonde ele estiver, oeste. Quando dá 12 horas, o Sol geralmente ele fica bem em cima de você. Aí a sombra não está nem do lado nem do outro, não é isso? Vocês já repararam isso? Sim. Aí depois, quando ele vai para o oeste, aí ele já vai começar a inclinar aqui. Aí a sua sombra vai mudar. Então ele já entra no que a gente chama de poente, tá? Então é daí que vem essa questão aqui. Então todo mapa ele tem que ter essa informação aqui, para você saber leste, oeste, norte, sul. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, né? Aí eu falo que o Raul viajou do A para B, né? Aí fala lá, ó, ele fez uma viagem de sentido leste, oeste, norte, sul, sudoeste, noroeste, aí você precisa de ter essa informação, né? Então, nesse caso aqui, é só pegar os pontos cardeais. Então, ele está entre o... Né, seria mais ou menos assim. Aí ele está saindo aqui em direção ao sudeste, né? Tem alguém entrando aí? Espera aí. Quem que está entrando aqui? Deixa eu ver aqui. Não? Às vezes é o Wallace que aparece aí para encher o saco. É gente boa, né? O que salva o Wallace é que ele é atleticano sofredor também. Ô, Dilei. Rapaz, eu estou começando a gostar mais de você. Eu estou aqui porque atleticano, hein? Não, eu não torço para time nenhum. Eu sou atleticano radical extremista. Radical extremista, não. Eu trocando em miúdos, a gente sofre, né? Tem um termo para aqueles caras que gostam de fazer aqueles rituais de autoflagelação, esqueci o termo agora, tem alguns religiosos, né? Então a gente está naquele nível ali. Nunca vi gostar de tomar pancada desse jeito. É doído, rapaz. Ou então, para a gente suportar isso, a gente faz aquele vale no boteco para não passar raiva, vai lá e resolve o problema também. Mas é isso. Vamos lá. Que raiva que fez ontem, brincadeira, né? Bom, enfim, sem comentar. Ganharam ontem. Não, a gente perdeu ontem. Perdeu. Time sem vergonha, brincadeira. Bom, além da questão dos pontos cardeais, galera, tem alguns mapas que ele tem algumas peculiaridades. Tá vendo esse mapa embaixo aqui? Ele é um mapa chamado anamorfose. Por que ele tem essa característica? Porque ele geralmente estabelece alguma grandeza, alguma informação quantitativa, né? Por exemplo, número de pessoas, número do PIB, né? Economia. Então, esse mapa aqui, por exemplo, ele está mostrando... Ele é a proporção, a projeção da população para 2025. Então, aqui a grandeza aqui é quantitativa de população. Então, o que a gente nota nesse mapa, né? Que os países mais populosos, eles estão maiores, que a China, a Índia, o Paquistão e os Estados Unidos. Depois o Brasil. E aqui a Nigéria também ficou grande, porque em 2025 ela vai aumentar a população. Ela está aumentando, né? Se fosse o PIB, aí o mapa seria diferente. Os Estados Unidos estaria grandão, a China grandão, a Índia menor, a Europa maior, né? Então, são mapas que mostram ali alguma grandeza, alguma quantitativo, né?
Outra característica que os mapas têm, galera, é a projeção. Projeção é o quê? Eu preciso transportar uma superfície esférica, irregular, e representá-la sobre um plano. Geralmente um mapa é um plano, né? Você não tem um mapa irregular, senão você tem uma maquete, que aí a gente coloca ali uma realidade em 3D, né? Que aí é uma outra questão. O mapa, geralmente, ele tem uma bidimensionalidade. Só que para você pegar essa superfície irregular, esférica, etc., tal como vocês preferirem, colocar no mapa, você precisa usar de algum elemento matemático. E aí a gente usa as projeções. As projeções, elas podem ser planas, então, para representar aquelas áreas lá no topo do planeta, igual a Alasca, o Polo Norte ou o Polo Sul, você tem uma projeção específica para ela, que é chamada de projeção plana. O símbolo da ONU tem essa projeção. Você tem a projeção cilíndrica, que é como se você pegasse um cilindro e enrolasse na Terra, e ao abrir ele ficaria nessa feição aqui. Os mapas mundi geralmente têm essa projeção. E aí aqui a gente tem uma curiosidade. Olha o tamanho da Groenlândia, né? Ela está grandona aqui. Só que, na verdade, o tipo de projeção que você usou que faz fazer isso aqui. Então, se tem uma projeção que é chamada de projeção de Peters, o mapa aqui ficaria menor. A Groenlândia ficaria menor. Mas isso é uma outra discussão. Eu não vou entrar nela agora, não, mas eu posso mandar o material para vocês verem depois aqui. E a projeção cônica, né, que é um cone, parece um sorvete aqui ao contrário, né, a casquinha aqui, que ela é usada geralmente para representar um pedaço do planeta, né. Então ela tem um ponto, próximo desse ponto ela mantém algumas características de forma, tamanho, né, forma, área, né, mas na medida que tu vai afastando essa forma e essa área pode sofrer deformação. Então, toda a projeção, galera, toda projeção, ela vai ter erro. Né? Como é que eu defino esse erro? Eu tenho projeção que vai errar mais na forma. O que seria a forma, né? O contorno aqui dos continentes e tal, igual essa aqui que está errada aqui. Eu tenho projeção que vai errar mais na área. Ou melhor, aqui, por exemplo, erra mais a área, né? Mas mantém a forma. Eu tenho projeção que vai manter a área, mas vai errar, vai fazer o mapa ficar bem esticado, né? Então ela vai dar uma proporção mais real do tamanho dos continentes, que é a projeção de Peters. Eu posso até mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui é o exemplo, ó. Tá vendo? Olha essa projeção aqui, é de Mercator. Ela prioriza a forma. Então, ó, a Groenlândia está grandona, né? Agora, quando você pega uma projeção igual essa aqui, ó, que é a de Peters, olha como é que a Groenlândia está pequena aqui, está menor. Por quê? Porque ela prioriza a área. Então, ó, ela está menor se comparado com a América do Sul. E outra curiosidade, olha o tamanho da África. No outro mapa, a África está menor do que os Estados Unidos. Então, os mapas têm uma característica importante, que esses mapas, geralmente, eles representam ideologia de países, né? Então, por que naquele outro mapa a Europa está mais bonitinha e tal? Porque quem fez o mapa era um europeu e queria priorizar a Europa. Esse mapa aqui, por exemplo, ele não levou em consideração isso, né? Outra forma de você pensar nisso é quando você vai discutir algumas áreas. Por exemplo, eu falei de Israel agora há pouco, né? Se você pegar um mapa do Google Israel, de Jerusalém pertence a Israel, né? O que, na verdade, é uma mentira, porque Jerusalém é uma cidade internacional, ela pertence tanto aos árabes, aos árabes muçulmanos, judeus, os católicos, né? Então, ela está nessa interface. Aqui na América do Sul, na Argentina, a gente tem um problema parecido, que é as Ilhas Falkland, ou as Ilhas Malvinas, né? Se você mora na Argentina, se você é argentino, você vai falar Ilhas Malvinas. Se você é um inglês, você vai falar Falkland. Por quê? Porque na Inglaterra, o mapa das Ilhas Malvinas aparece como território inglês. Na Argentina, aparece como território argentino, né? Inclusive, isso foi até motivo
de guerra, né? Já teve guerra, e na Copa do Mundo de 86, né? Justamente no período em que teve um ataque, um conflito entre Inglaterra e Argentina, né? Teve na Copa do Mundo Argentina e Inglaterra, e foi aquele jogo que o Maradona matou a pau, fez gol de mão e tal, né? E ali foi simbólico aquele jogo, porque tinha ali um conflito geopolítico que a gente pode estudar também à luz da cartografia, do mapa e tal, né? Então ali tem esses eventos também que é interessante a gente notar, beleza? Para fechar aqui, a gente tem as latitudes e as longitudes, que a gente vai chamar de coordenadas geográficas, né? Como é que funciona isso? O que são latitudes, né? As latitudes, elas começam aqui no Equador, então elas dividem a Terra em dois hemisférios, norte, né? E o hemisfério sul, tá certo? Outra característica aqui das latitudes, galera, essas linhas paralelas ao Equador, é o fato delas dividirem a Terra em zonas climáticas, tá? Então, como é que funciona isso? Quem está próximo ao centro do mundo aqui, ao Equador, igual ao Brasil, ó, tá vendo onde está mais ou menos o Brasil aqui, ó? Então, a gente é considerado um país tropical porque a gente está próximo da linha do Equador. Então, essa linha entre 0 e 30 graus aqui, a gente chama de zona intertropical, tá? É onde tem mais calor, onde o sol bate mais, onde você tem as florestas maiores e tal. Quando você chega aqui entre 30 e 60 graus, você entra no que a gente chama de zona temperada, onde está, por exemplo, a Europa, né? O clima é mais frio e tal, tá certo? E acima de 60 graus, a gente entra na zona fria, ou zona glacial. Então, aqui a gente tem essa condição, tá? E as latitudes, ela vai de 0 até 90 graus a norte, de 0 a 90 graus ao sul, tá? Então, por exemplo, para eu definir um ponto com o meu GPS, quando você pega o telefone e manda a localização para o colega no final de semana para fazer o churrasco, tá? Você manda uma latitude ou uma longitude. E aí, o que acontece? Você tem que ter tanto uma latitude, uma longitude para definir isso. E isso é feito a partir de um sistema matemático, tá? Então, aqui a gente tem as zonas climáticas, levando em consideração essas linhas horizontais que cortam a Terra aí, beleza? Então, quando você sai do Equador, dá um passo para o norte, vai lá, 1 grau, 2 graus, 3 graus, até chegar a 90. Aí vai aumentando. Para o sul, 1 grau, 2 graus, 3, até chegar a 90 na Antártica, aqui no Polo Sul, tá? Bom, beleza? Vamos passar para outra linha aí, para a gente entender? Uhum. A outra linha, ela é chamada de longitude, tá? São linhas paralelas ao meridiano. Eu vou mostrar aqui. É essa linha vermelha que está aqui, ó. Então, tá vendo aqui? Agora ela ficou verde. Essa linha, ela é chamada de meridiano de Greenwich. Deixa eu colocar o outro negócio de letra, porque minha letra aqui tá horrível. E ninguém reclama. Mas é porque tá dando para entender. Ah, tá bom, então. Então, aqui você tem o meridiano de Greenwich, que passa ali lá no subúrbio de Londres. Galera, isso aqui foi criado, esse sistema, isso aqui, essas linhas, né? Então, saindo de meridiano de Greenwich, indo em direção a leste, você vai ir até o valor de 180 graus. Você saindo do meridiano de Greenwich e indo em direção ao oeste, você vai ter mais 180 graus. Isso dá para a gente uma diferença de, um total, né, de 360 graus. Ou seja, se você pegar 24 horas e dividir por 360, você vai ter um valor de 15 graus. Então, o que te permite deduzir aqui? Que a rotação da Terra,
aquele giro que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que dura mais ou menos, tá, galera? 23 horas, 56 minutos e 53 segundos, é o tempo que a Terra demora para fazer uma volta completa de rotação. Ela gira de leste, de leste para oeste, né? Então o sentido é esse. Bom, então isso te permite deduzir que quem está do lado leste está adiantado nas horas. Tá bem? Você vai ver um jogo no Japão agora. Ele vai começar lá 8 horas da manhã. Enquanto para a gente está 8 horas da noite. Por quê? Porque o Japão está 12 horas na nossa frente, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Não sei se vai dar exato, não, que depende dessas linhas, dessas faixas que estão aqui, tá vendo? Esse intervalo aqui está 30, 60, né? No meio vai 45, tá? Então, esse intervalo de 15 graus aqui equivale a 1 hora, tá? Então, quem está aqui, ó, para leste, vai ter sempre horas a mais. Quem está a oeste vai ter sempre horas a menos. Por exemplo, se você está em casa num sábado à tarde, 3 horas da tarde, né? Ligou a televisão para ver um jogo do Campeonato Espanhol, ou Campeonato Francês, ou Campeonato Inglês. O jogo vai estar passando à noite lá. Por quê? Porque lá está a leste do Brasil, as horas estão adiantadas. Por isso que a gente tem essa diferença de horário aí, beleza? Então, Beleza. Ô, oi, Gisley, pode falar. então tá, um exemplo. Brasil, Minas Gerais Uhum. com Mato Grosso, tá? Tem Sim. diferença de 1 ou 2 horas, não sei. É 1 hora hoje, né? Acho Mas que diminuiu por para quê? 1 hora. Eu acho que é isso mesmo. É 1 hora. Porque a gente tem aqui no Brasil, na verdade, nós tínhamos 4 fusos horários, que eram das ilhas de São Pedro, Fernando de Noronha, que era uma faixa. Eu vou fazer um X aqui no nosso horário, que é o de Brasília. Aí você tinha aqui o do Mato Grosso, Centro-Oeste, né? E um outro lá no Acre. Então, em 2008, um projeto de lei do governo diminuiu 1 hora no Brasil. Um fuso horário, na verdade. Com a ideia de fazer o quê? Manter o mesmo sistema de programação de televisão. Pelo sistema internacional de fuso, nós deveríamos ter 4 fusos horários, mas pelo sistema de lei que a gente tem poder de mudar e criar, nós só temos 3 horas, que é o das ilhas, o de Brasília e o do norte aqui do Brasil, do centro-oeste e norte. Entendeu? Então, daí que tem essa diferença. Mas, na verdade, o certo seria ter 4 fusos horários. A gente seria menos 30, 45, 50, 45, 60 seriam os fusos horários que a gente teria. Tá? Então, em relação ao zero aqui, a gente está atrasado 3, 4 e 5 horas. Então, a sua pergunta é interessante. A gente está em relação ao meridiano de Greenwich, né? Mas, por exemplo, você está aqui, a gente está em Minas, o nosso fuso horário é o de Brasília. A gente vai viajar para fazer uma prova lá no Mato Grosso. Olha o perigo. A prova aqui, o nosso horário aqui é 15 horas. Por exemplo, a prova está marcada para 8 horas da manhã. Só que você tem que tomar cuidado. Se você não mudar o seu relógio, você vai perder o horário. Porque lá, então, Lá acontece isso. 1 hora menos. Então, acontece. Tá? Então, daí que vem essa leitura aí. Então, calcular isso é fácil, galera. Tá? Então, calcular isso é fácil. A gente vai entrar nisso, mas calcular isso não é difícil, não. Para calcular o fuso horário é mais ou menos o seguinte. Vou fazer um exercício prático aqui. Então, vamos pegar a hora aqui, ó. Vamos imaginar que aqui em Brasília está em 45 graus. São 10 horas da manhã. 10 horas AM. Tá? Que equivale aqui, vou colocar em cima aqui, 45, tá, gente? Só porque eu sei que é 45. Então, Brasília está aqui. Aí você quer viajar para
para a China, que está aqui na região, aqui, nesse fuso horário, está em 120 graus, que é esse aqui. Tá? Então, como é que você calcula a hora aqui? Eu quero saber qual que é a hora aqui nesse ponto aqui, em 120 graus. Sendo que aqui no Brasil, em Brasília, onde a gente está, é 10 horas. Então, a primeira coisa é você pegar, como é hemisfério diferente, oeste e leste, você vai pegar 45 graus, que é o nosso, mais 120. Tá certo? Então, aqui vai dar 5, 60, então dá 165 graus o total, tá? Então, se você pegar 165 graus e dividir por 15, então você vai ter um total de 11. Opa, deixa eu fazer o que primeiro aqui? Melhor. Divide por 15, né? 15 graus. Essa faixa aqui vale 15 graus, né? Daí que vem esse 15. Então, vai ser um total de 11 horas. Então, a diferença entre a longitude 45 graus, que é onde a gente está, e a longitude 120 graus leste, dá 165 graus, que dividido por 15 vai dar 11 horas. Se aqui são 10 horas, aqui vão ser 10 mais 11. Então, vai ser 21 horas. Então, aqui, na China, vão ser aqui 21 horas. Tá certo? Ou seja, 9 da noite. Isso. 9 da noite, cliente, né? Aí, olha só. Vamos deixar isso mais difícil, porque eu adoro complicar a vida do aluno. Nossa, Deus, você já está difícil demais. Vamos imaginar que no exercício eu tivesse perguntado assim, ó, o avião vai sair de Brasília às 10 horas da manhã, indo em direção a 120 graus leste, né? Que horas o avião vai chegar? Aí você sabe que quando o avião sair daqui 10 horas, aqui já vai ser 21. O tempo de voo vai ser 10 horas. 10 horas. Ou seja, você vai ter que somar a hora de voo mais 21. Então, vai ser 21 mais 10 horas, que vai dar 31 horas. Mas não tem 31 horas, pelo menos aqui ainda, né? Então, você vai pegar 31 menos 24. E vai dar... Não sei. 31 3, 24, dá 7 horas. 7 horas. 7 horas. Então, na verdade, o voo chegará aqui, nesse lugar aqui, às 7 horas do dia seguinte. Então, se aqui é dia 19, ele vai chegar às 7 horas do dia 20. Que complicado. Não, parece difícil, mas tem coisa pior. Tá? Parece Vai vir difícil. pior. Não, mas eu vou... Aí a gente vai ajustando isso com o tempo. Né? Tá certo? Certinho. Bom. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Acho que pelo que estava no sistema aí, no script... Deixa eu ver aqui no PDF aqui, cartografia, função, acho que a gente passou por tudo aqui. Tem alguma dúvida? Vocês chegaram a ler esse material aqui? Não, né?
Sinceramente, não. O que hoje Não. eu estava aqui. Eu não consegui ler tudo, não, mas eu li uma parte. Eu só dei Sim, uma sim. olhada. Mas é basicamente isso que a gente falou aqui, né? Deixa eu ver aqui, as paisagens e tal. Acho que está mais ou menos explicado, esmiuçado aqui. Eu tenho algumas aulas gravadas no YouTube, eu mando ela também junto com o link da... Tá? Por exemplo, ó, só para a gente dar um exemplo na questão da escala. Olha só esses dois mapas. Ó. Esse mapa da direita aqui, ó, é um mapa do Brasil. Então, você não vê onde é que está Osasco, Carapicuíba, Diadema nesse mapa, tá vendo? Ele está mais ou menos aqui assim. Agora, o que acontece? Você pega esse quadrado aqui, ó, e amplia ele. O que vai acontecer com a sua escala? Essa escala aqui, ó, ela tem uma escala de a cada 1 centímetro nesse mapa aqui, a escala gráfica, equivale a 603 quilômetros. Como é que você passa isso para centímetros? Só multiplicar por 100 mil. É simples. Agora, esse outro mapa da esquerda, a escala dele vai ser bem menor. Então, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Se eu transformar isso aqui em centímetro, só para a gente ter uma ideia de número e ver como é que apresenta isso. 603. Ô Disley, então Oi? a Lisiane está tentando entrar na aula aí. Mas ela já entrou aqui, já, não? Ela... Aí. Eu acho que ela já entrou, eu já dei autorização para ela entrar aqui. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Deixa eu mandar para ela de novo aqui. Eu já vi o nome dela aqui, eu já tinha autorizado. O Wallace até que mandou uma mensagem aqui que para negar para aceitar ela. Tem que ver se não é problema da conexão dela, entendeu? Tá. Que às vezes acontece aí, não aparece. Deixa eu fechar. Eu vou dar um enter aqui e volto, tá? Espera aí. Poxa, eu fiz errado. Ver se agora. Vamos ver se aparece o pedido dela de novo aqui. Que eu já tinha dado autorização. Vamos ver aqui se aparece. Aguardando aqui, aguardando. Aí. Às vezes pode ser problema de conexão.
código. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Configurações. Interromper a agenda, limite. Não sei. É alguma. Pode ser questão de conexão mesmo. Ver se ela manda o print da tela aí. Como é que tem código aqui, não? Não pede código para isso, não. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que ela tá usando o telefone e deve ter algum filho, alguém que usa o telefone do estado. E aí pode estar logado. E aí por isso está pedindo o código. Deixa eu ver se eu pego de novo aqui. Talvez seja esse aí, o Ita tá precisando. O link. Ah, não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar de novo o código aqui. Eu já mandei aí no grupo o link. Porque vocês só clicaram naquele endereço e abriu aí, não foi? Aí eu dei autorização aqui. É estranho. Se ela tiver com o e-mail de outra pessoa, aí ela tem que copiar esse link aí. É. Criar um link. Tem toque, nova reunião. Eu nunca vi esse código. Em nova reunião, participar com o código. É verdade. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Quando você clicar no link, vai aparecer uma tela aí perguntando se você quer abrir um Meet, alguma coisa assim. Aí você vai direto para a reunião. Acho que é isso. Acho que o problema está sendo isso. Acho que é isso.
Bom, deixa eu ver aqui. Estava explicando aqui. Deixa eu ver se você consegue lá. Bom, então, ó, esse mapa da direita, né? Se eu fosse fazer a escala gráfica dele, seria 1 para 60 milhões, 300 mil, tá? Olha o tanto de número que tem, tá? Então, aqui equivale a centímetro. E aqui, ó, tá em quilômetro. Se você pegar esse outro mapa da esquerda e fazer a escala dele, provavelmente daria uma escala de 1 para 100 mil. Tá? O número é menor? Sim. Então, quer dizer o seguinte, que essa escala aqui, ela é maior do que essa outra aqui. Ah, aí vem a confusão. Mas como assim, professor? É maior? Sim, porque ela dá mais detalhe aqui. Esse mapa aqui você vê as ruas e tal. Nesse aqui você não vê nem sequer as rodovias, por exemplo. Né? Então, quanto maior o número aqui, ó, menos detalhe. Quanto menor o número aqui, mais detalhe. Tá? Então, é daí que vem a questão do conceito aqui de escala, que a gente comentou agora há pouco. Certo? Deixa eu ver se ela... Então, aqui seria esse contexto aqui, tá? Aí aqui está o conceito de escala de novo, a gente já falou, né? Aí, ó, eu vou mandar esse link aqui, ó. Também. Que é o de uma aula do telecurso. E aí depois a gente fecha com os conteúdos aí que a gente viu aí, tá? Aí vai ficar essa atividade aqui para a gente concluir daqui a pouquinho. Aí eu já vou mandar o formulário para você. Beleza? Beleza. Deixa eu mandar aqui. Aí a gente encerra aqui para vocês pegarem a atividade aí, que eu vou mandar agora o link no grupo para vocês. Aí eu tenho alguns slides aqui, eu também olho aqui e já mando também já. Tá certo? Alguma questão, meus caros? Por hora, não. Todas, né? É igual eu falo, eu fico preocupado quando eu termino uma aula e falo assim, o aluno fala assim, não, professor, eu sei tudo, peguei tudo. Sabe nada. Porcaria nenhuma, não entendeu, foi nada. Agora, quando o cara termina a aula, fala assim, professor, eu vim para cá com a cabeça, estou saindo com mais dúvida, aí o negócio deu certo. Aí ficou bom. Esse negócio de dar a resposta pronta por fora. É bom fazer o cara pensar. Pensar e depois agir, né? Eu penso, logo existo, logo eu ajo, né? Logo eu movimento as coisas. Aí que é o mais importante. Por isso que a gente tem que aprender, criar conhecimento, desenvolver o conhecimento, para ter capacidade de pensar e agir da melhor maneira possível. Tem um teórico que fala que quando a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais frustrado a gente fica. Porque a gente começa a perceber melhor certas coisas, sofre mais. Mas, por outro lado, a gente cria mais condições de mudar a realidade, de melhorar as coisas, de agir diante dos problemas, né? Então, o conhecimento, ele causa para a gente esse espanto. Você fica mais angustiado com as coisas que você vai sabendo, você vai aprendendo, você fica mais assim, uma série de coisas acontece, mas ao mesmo tempo te dá mais condição de enfrentar os problemas, as realidades, as durezas do dia a dia, né? Então, acho que a vantagem é essa. E eu prefiro uma aula com mais dúvida do que com mais resposta. Tá certo? É isso aí. Bom, então eu vou fechar aqui, vou mandar o formulário, vou mandar o link da aula
a hora que tiver liberado aqui, eu vou mandar essa aula e vou mandar também alguns slides que eu tenho aqui para complementar esse conteúdo aqui, tá? Aí qualquer dúvida é só mandar mensagem. Só mandar mensagem aqui. Vou fechar aqui. Interromper.